Eu não acredito em Jesus. E não digo isso para chocar por puro prazer, mas porque, diante de todas as evidências, ou melhor, da falta delas, acreditar seria o mesmo que fechar os olhos para a realidade e preferir viver em fantasia. Vamos ser honestos. Se esse personagem realmente fosse tudo aquilo que dizem, se fosse o Filho de Deus caminhando na Terra, se tivesse feito os milagres que a Bíblia narra, nós não estaríamos aqui discutindo se ele existiu ou não. Estaríamos afogados em registros históricos, em documentos de todas as partes do mundo, em testemunhos que atravessariam gerações. Mas não é isso que temos. O que temos é silêncio. E silêncio, diante de milagres grandiosos, grita muito mais do que palavras. É importante separar as coisas desde o início. Existe uma diferença entre acreditar em um Jesus histórico, um pregador judeu comum entre tantos outros da época, e acreditar no Jesus divino, aquele que curava cegos com um toque, que caminhava sobre as águas, que parava tempestades, que transformava água em vinho e que, para coroar tudo, teria ressuscitado dos mortos. O primeiro pode até ter existido. Afinal, pregadores não eram raros no Oriente Médio do século I. Mas o segundo, o Cristo milagroso e cósmico, simplesmente não tem base alguma. A fé tenta colar essas duas figuras em uma só, mas a história insiste em separar. E se formos olhar para os registros da época, o silêncio é ensurdecedor. O Império Romano era obcecado por registrar até detalhes banais, censos, decretos, condenações, execuções. Governadores, filósofos, cronistas relatavam todo tipo de acontecimento. Mas quando chegamos ao suposto período em que Jesus fazia as maiores peripécias da humanidade, o que encontramos? Nada. Absolutamente nada. Pense comigo. Enquanto, segundo os evangelhos, mortos saíam de seus túmulos e andavam pelas ruas de Jerusalém, nenhum historiador romano sequer rabiscou uma linha sobre isso. Enquanto um homem multiplicava pães para multidões famintas, nenhum escriba achou digno de nota. Enquanto a própria terra teria se aberto em terremoto no momento da crucificação, nenhum registro local confirma. Parece até que o povo daquela época estava entediado demais para registrar o maior espetáculo da história. E quando comparamos Jesus com outros personagens históricos, a discrepância é gritante. Sobre Alexandre o Grande, temos montanhas de relatos, moedas, estátuas e inscrições. Júlio César deixou discursos, obras, registros políticos, citações de aliados e inimigos. Até sobre governadores locais como Herodes temos documentação. Mas sobre Jesus, aquele que supostamente teria abalado a realidade com seus poderes divinos, tudo o que temos são textos escritos por crentes, décadas depois, e ainda por cima cheios de contradições. Aliás, esse é outro ponto crucial. Os relatos sobre Jesus não foram feitos por testemunhas oculares. O primeiro evangelho só surge cerca de 40 anos após os eventos narrados. 40 anos! Imagine esperar 4 décadas para alguém escrever sobre um acontecimento que teria mudado o mundo. A essa altura, a memória se mistura com lendas, exageros, interesses políticos. E quando finalmente aparecem os textos, já não são registros neutros, mas propaganda religiosa. Eram escritos para convencer, não para relatar fatos. E se realmente tivesse existido um homem que caminhava sobre as águas, que ressuscitava mortos, que dava ordens ao próprio mar, será que o mundo teria continuado igual? O impacto teria sido imediato. Nenhum imperador, nenhum governante, nenhuma religião rival resistiria a provas tão espetaculares. Mas não foi isso que aconteceu. O cristianismo só se expandiu lentamente, com dificuldades, por séculos, até ser finalmente adotado pelo Império Romano como ferramenta política. Isso não é o que se espera de um Deus que teria descido à Terra para demonstrar seu poder. Isso é o que se espera de um mito humano, que vai ganhando corpo com o tempo e só depois se torna oficial. E não podemos esquecer que, muito antes de Jesus, já existiam mitos semelhantes.
Deuses que nasciam de virgens, que eram mortos e ressuscitavam, que realizavam prodígios. O cristianismo apenas herdou e remodelou histórias mais antigas. O mito de Mitra, de Dionísio, de Horus, de Krishna, todos trazem paralelos impressionantes. A diferença é que ninguém hoje insiste que esses personagens são históricos. Foram mitos, cultos religiosos que perderam espaço com o tempo. Mas quando falamos de Jesus, as pessoas querem defender que não, que nesse caso foi real, que justo esse mito é a exceção. E mesmo os evangelhos, que deveriam dar sustentação à fé, caem em contradições enormes. Divergem sobre a genealogia de Jesus, sobre o local de seu nascimento, sobre as últimas palavras na cruz, sobre a própria cena da ressurreição. Se não conseguem concordar nos detalhes mais importantes, por que deveríamos acreditar que acertaram no essencial? E não esqueçamos, tudo escrito por crentes, que tinham uma causa a defender e não por observadores imparciais. Na prática, Jesus só começa a ganhar espaço com Paulo, alguém que nunca o conheceu em vida. O que temos das décadas seguintes à suposta morte do Messias é uma fé em crescimento, mas não uma biografia. A história de Jesus como Filho de Deus não começa no século I, mas nos séculos seguintes, quando já se tornava conveniente acreditar. E o que dizer da arqueologia? Nada foi encontrado que comprove os milagres. Nenhum objeto, nenhum vestígio direto, nenhuma evidência física. Quando olhamos para outras figuras históricas, temos moedas, inscrições, restos materiais. Para Jesus, nada, além da fé e de textos religiosos. É como se todo o peso da crença dependesse unicamente da palavra de pessoas que queriam que você acreditasse. No fim, o que resta é a exigência da fé cega. Acredite porque está escrito, acredite porque foi revelado. Mas acreditar sem provas não é virtude, é ingenuidade. Diante da ausência de registros, diante das contradições, diante do silêncio da história, a posição mais honesta não é acreditar. A posição mais honesta é admitir. Provavelmente, esse Jesus divino nunca existiu. O que existiu foi um mito, um personagem literário, uma construção política. E mitos podem inspirar, mas não provam nada.